Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde. A nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conhece o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma entrevista com Ciência. Hoje temos connosco Ana Rodrigues, professora auxiliar do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, membro também do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores e também diretora do CIEC, Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha. Para a primeira pergunta, queríamos falar de ciência naturalmente e queríamos então que nos explicasse qual a importância de fomentar o gosto pelas ciências nas crianças de tenra idade. Então, muito boa tarde a todos. Realmente o ensino das ciências desde os primeiros anos é muito importante, até porque oferece a oportunidade das crianças desenvolverem ideias científicas, desafiando as ideias não científicas que as crianças provavelmente formarão sem uma orientação desde cedo. Permite também promover a construção de conhecimento científico útil e com significado social, que de alguma maneira permite às crianças e também aos jovens melhorar a sua qualidade de interação com a realidade. Por outro lado, e muito importante, permite e dá a oportunidade de estabelecer as bases para a literacia científica que hoje em dia tanto falamos e que é tão importante no mundo atual, cada vez mais dependente do conhecimento científico e das suas aplicações tecnológicas. Bem, são imensos os argumentos, mas posso dizer aqui, partilhar convosco mais alguns. Por exemplo, também dar às crianças a experiência de atividade científica para informar o desenvolvimento de atitudes em relação à ciência. E sabemos que são muitos estudos que mostram uma atitude de afastamento em relação às ciências da comunidade, do público em geral. Também responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um sentimento de admiração, de entusiasmo e de interesse pela ciência e pelas atividades dos cientistas. E para além disso, aspectos mais gerais como promover capacidades de pensamento crítico, criativo e, muito importante, que é contribuir para o aprender a aprender ao longo da vida. E penso que serão estes aspectos que realce. Nesta perspectiva de despertar para o conhecimento, o que são contextos de educação formais e não formais e qual é a sua importância? Bem, se nós pensarmos que queremos desenvolver a literacia científica de todos e todas desde os primeiros anos de escolaridade, também temos que pensar essa promoção conjugando as várias dimensões da educação, os vários contextos educativos, sejam eles formais, não formais e informais. Quando nós nos referimos aqui a contextos educativos informais, estamos a falar, por exemplo, das conversas que temos com os nossos pais, com as nossas famílias e amigos em cafés, e que não há intencionalidade nenhuma de ensinar propriamente dita. Quando estamos a falar aqui de contextos educativos formais, estamos a referir mais comumente conhecido à própria escola, há uma escolaridade, há um currículo obrigatório e isso ocorre num determinado período de tempo da nossa vida. Os contextos educativos não formais, que são o caso, por exemplo, de museus, centros de ciência e até mesmo a utilização de alguns livros de divulgação científica, entre outros, ocorre ao longo de toda a nossa vida e, portanto, mesmo antes de nós entrarmos para a escola, se calhar já fomos a um zoo, já tivemos a oportunidade de visitar um jardim botânico ou até mesmo um centro de ciência, e durante a nossa escolaridade devem ser aproveitados estes momentos que ocorreram anteriores à entrada à escola, mas também devem ser complementados ao longo da própria escolarização, não só de forma, digamos,
informal, com a nossa ida a esses sítios com as nossas famílias, mas de uma forma formal, com a promoção de visitas de estudo organizada e de forma intencional pelos próprios professores, de maneira a rentabilizar e consolidar o melhor possível as aprendizagens, neste caso das aprendizagens das ciências, e de alguma maneira disputando também pelo gosto de, quando acabarmos a nossa escolaridade, de continuarmos a aprender ciência visitando estes locais, nomeadamente. Agora, uma pergunta ligeiramente mais pessoal. Gostávamos de saber como é que surgiu na sua vida o gosto pelas ciências e pela investigação? Bem, se calhar é pessoal e difícil. A primeira parte, que é da ciência, que eu não consigo se calhar localizar bem temporalmente esse gosto. Eu penso que desde sempre me lembro de gostar do mundo natural e físico que me rodeava e de questionar tudo e querer saber, explorar e, digamos, fazer até algumas maldades exploratórias a alguns seres vivos que hoje em dia, consciente do que estaria a fazer, não teria feito. Portanto, eu não consigo localizar o momento em que me apaixonei pelas ciências. Mas posso dizer que essa paixão se foi consolidando e que a parte da escolaridade também contribuiu para isso, porque encontrei, felizmente, ao longo da minha escolaridade, professores fantásticos que me entusiasmaram e marcaram muito para a aprendizagem das ciências, daí ter escolhido no secundário o percurso científico-natural, mas sempre querendo ser professora. E, portanto, a minha ideia era vir a ensinar ciências, não no sentido disciplinar das ciências, daí querer desde sempre ser professora do primeiro ciclo e começar a trabalhar com crianças e de alguma maneira poder influenciá-las neste sentido. A nível da investigação sobre a educação em ciências, aí sim, está muito definido para mim. Foi no meu último ano foi no último ano de licenciatura, onde tivemos, na altura, de desenvolver um projeto também de cariz de intervenção e investigação, e onde eu desenvolvi esse mesmo projeto com a professora Isabela Martins, com o desenvolvimento de recursos didáticos para o ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade, e foi a partir daí que nasceu a minha grande paixão também, é outra, complementar, de investigar na área da educação e ciências para os primeiros anos em particular, e cruzando, e isto também é algo interessante, cruzando sempre a parte da educação formal com a não formal. Há pouco referimos que é diretora do CIEC. Para quem não conhece e quer perceber um bocadinho este centro, em que é que consiste e como funciona o CIEC? Bem, o CIEC acaba por ser o fruto disto tudo que tivemos aqui a conversar, é o culminar de como é que se coloca na prática esta integração entre a educação formal e não formal. O CIEC nasceu de um desafio, de uma autarquia, da autarquia de Vila Nova da Barquinha, na altura do seu presidente, Dr. Miguel Pombeiro, que tinha uma visão fantástica e de que era de querer uma escola do primeiro ciclo inovadora com uma forte aposta do ensino das ciências, e daí ter contactado a Universidade de Aveiro para o ajudar também a construir este projeto inovador. Em boa hora estive envolvida desde o primeiro momento nesta equipa e o CIEC, o que é hoje? O CIEC é um lugar, é um centro de ciência interativo, está organizado por temas que não são temas de ciências, são os temas locais, com conteúdos locais, portanto temos salas organizadas, por exemplo, sobre o Tejo, porque em Vila Nova da Barquinha temos o Rio Tejo, sobre o Castelo de Almorol, porque temos um castelo, temos lá o Castelo de Almorol, sobre o voo, portanto todas estas temáticas têm a ver com o contexto local e é a partir delas que nós tratamos os temas de ciência, mas não só das ciências físicas e naturais, mas de forma integrada com outras áreas de saber, como a história, a geografia, entre outros. Para além desta parte que é a nossa exposição permanente e que nós estamos abertos ao público, recebemos todo o público, não tem idade para entrar, nem idade, portanto não há, digamos de 0 aos 100, se tivermos alguém com 120 também é bem-vindo. Temos também uma outra parte que é um laboratório de ciências concebido para o ensino das ciências no primeiro ciclo, no âmbito curricular. Este centro integrado
está construído dentro de uma escola, habita dentro de uma escola do primeiro ciclo. E estas turmas, no primeiro ciclo, fazem experiências, atividades experimentais no laboratório, 90 minutos por semana, e os nossos monitores trabalham de forma colaborativa com os professores titulares de turma no sentido da concretização deste mesmo projeto. A exploração, muitas vezes, destes temas no laboratório é precedida de uma ida a alguns módulos do CIEC, fazendo aqui também alguns pontos de integração, nomeadamente, só para dar assim um pequeno e rápido exemplo, nós na parte do CIEC da exposição temporária temos, por exemplo, circuitos elétricos, temos uma parte da barragem para se perceber como é que se produz a energia elétrica dentro da barragem e depois a exploração de circuitos elétricos. No laboratório depois poderão fazer essa exploração de forma mais sistematizada e em grupo, de forma a, de alguma maneira, consolidar e aprofundar o conhecimento, nomeadamente sobre os circuitos elétricos. Para além disto, e desta integração também fazemos algumas atividades periódicas, divulgação da ciência para a comunidade, tais como cafés com ciência, tais como férias com ciência, trilhos de ciência e arte, temos um Contos e Ciências, Barquinha de Vivências, que é para onde se cruza um pouco a literatura infantil com a ciência, entre imensas outras iniciativas que temos para a comunidade em geral. Muito bem, e agora, antes de terminarmos, tínhamos aqui um pequenino desafio para si, que sabemos que gosta de desafios, e então, que desafio é este? É pensar, se fosse Ministra da Educação por um dia, que medidas é que, ou alterações, é que tentava implementar? Bem, isto é realmente um grande desafio. Eu começaria pelo, já que me permitem, não é sonhar, é sempre claro. Eu começaria por uma alteração a nível do currículo do primeiro ciclo no que concerne ao estudo meio. Sei que é uma posição que pode ser controversa, mas é a minha posição. Eu defendo que as ciências naturais estejam de forma separada, de alguma forma, da história da geografia de Portugal, dando-lhe um lugar próprio, e não quero com isto dizer que defendo uma abordagem avulsa das áreas. Não, a minha palavra de ordem, se eu tivesse que eleger uma palavra, era a integração. Só que eu acho que a integração se faz na parte das estratégias e metodologias que nós adaptamos na nossa sala de aula, trabalhando por projeto e por outras metodologias. O facto de termos aprendizagens bem definidas sobre o que é que se quer que as crianças aprendam ao nível das ciências físicas e naturais, da história, da geografia, de português, das expressões, é muito importante que tenham o seu próprio local. Para além disso, apostava na formação de professores. Sabemos, e todos os estudos apontam nesse sentido, não vale a pena fazermos mudanças se não forem acompanhadas de formação, uma aposta muito séria na formação inicial e contínua dos professores. A nível da formação inicial, também de igual forma é preciso repensar o papel do ensino das ciências nos planos de formação dos nossos futuros professores. E depois também a questão dos recursos didáticos, isto tem a ver também com a questão da investigação, de haver uma forte aposta no desenvolvimento de recursos educativos, quer sejam digitais ou não, de apoio ao ensino das ciências nos primeiros anos de escolaridade. Eu vejo, se calhar, estas três áreas, acompanhadas, como é lógico, de uma integração e aproveitamento dos contextos de educação não formal, portanto aqui esta parceria que eu acho que é um casamento perfeito, seja bem aproveitado, penso que se calhar seriam as principais medidas. Bem, queremos deixar então aqui presente a ideia da importância e do contributo do conhecimento científico para o bem-estar, para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, e em nome da Câmara Municipal de Ilhavo e do Estaleiro, agradecer a sua disponibilidade e por ter partilhado estas ideias connosco, e até breve. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, até breve. O Estaleiro, em parceria com a Ciência Viva, apresentam 1 minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia.
É verdade que o mundo é mesmo pequeno? Costuma-se dizer que o mundo é pequeno quando duas pessoas se espantam por ambas conhecerem uma terceira, embora a conheçam de sítios diferentes. Ou quando descobrimos que alguém que acabamos de conhecer é irmão de um primo, de um amigo nosso. E nós os dois? Será que nos conhecemos? Sim? Não? E será que tu conheces alguém que me conheça? Ou conheces alguém que conheça alguém que me conheça? Quantas pessoas haverá entre nós? Segundo a teoria dos 6 graus de separação, menos de 6. Esta teoria é famosa e diz que quaisquer duas pessoas no mundo estão ligadas por uma corrente de pessoas conhecidas com menos de 6 ligações. Mesmo um agricultor na China estará ligado por menos de 6 ligações a um astronauta nos Estados Unidos. O agricultor chinês conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém que conhece o astronauta americano. Não se tem a certeza que seja sempre assim. É muito difícil provar que não há duas pessoas com uma distância maior que 6 ligações. Mas têm-se feito algumas experiências e a teoria tem batido certo. Já pensaste quantas pessoas haverá entre ti e o Cristiano Ronaldo, por exemplo? Na Rádio Zig-Zag, há ciência viva, porque a ciência é para todos. Ouça a repetição deste Minuto de Consciência em 105 FM, diariamente. Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde. A nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conheces o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu.